Compra esse aí. O parbolizado integral, que é mais amarelinho, você falou. Isso aí Ó. simplesmente tu tira a casca. Só. E ele continua sendo melhor. Ele é melhor porque ele tem todas as propriedades do grão. Mas por que ele é integral? Integral porque tu não mexe com ele, tu só tira a casca. Ah, ele é original. Ele só tira a casca. Tirou a casca, selecionou, guardou. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o meu convidado de hoje é engenheiro agrônomo, aposentado, tem uma história incrível de vida e manja tudo de arroz, né, Edson Debrida, que prazer lhe receber. Prazer. Tudo de arroz? Quase tudo Quase de tudo. arroz. Quanto né? tempo de arroz? Ah, bastante. Mais de uns 30 anos já brincando com isso. Com arroz? Com arroz. Tá, mas você fez... Processo industrial de arroz. Tá, né? mas você fez engenharia... Como é que é o nome? Engenharia do quê? Engenharia agronômica. Agronômica? Na minha Mudou época. agora, né? Agronomia. Agronomia ficou mais bonito. Agronomia. Você fez por quê? Agronomia. Por que você fez? Não sabia? Não, na nossa época, eu acho que a gente não tinha um ideal, tinha uma oportunidade. Em qualquer formação que a gente fizesse, a gente ia ter que trabalhar. E foi assim. Mas tinha muita opção naquela época para escolher ou não? Sim, a Universidade Federal de Santa Catarina dava as opções, né, na área de engenharia, na área de medicina. O Odonto estava se juntando às universidades lá no campus, nessa época, em 75, 76. E eu me simpatizei pela agronomia, que era um curso que estava chegando em Santa Catarina naquela época. Antes era feito em Pelotas, na maioria no Rio Grande do Sul, né? Ou fora de Santa Catarina. E como foi a primeira faculdade de agronomia de Santa Catarina, eu achava a profissão do futuro, como todos diziam. E continuo achando. E ela foi a profissão do futuro? Ainda não chegou o futuro. Não chegou. Mas é uma profissão gratificante, né? É gratificante, é uma profissão gratificante. Tu tens tem um amplo leque de trabalhos. Da agronomia surgiram vários novos cursos na área de tecnologia de alimento, na área de florestal, na área de produção agrícola. Então, são vários cursos que surgiram da agronomia e tem um campo muito grande. A agronomia é o quê? Olhar para a terra, basicamente é isso? Cuidar dela. Cuidar da terra. Para que ela produza aquilo que a gente precisa. De alimentos, disso tudo. Basicamente é o alimento, né? Se tu cuidar bem dela, ela sabe te responder. Então, se tu não degradá-la e cuidar bem, ela vai te dar uma resposta interessante em todas as áreas, principalmente no aspecto vegetal, né? Onde se procurou, com o passar do tempo, domestificar as plantas que tinham potencial de produção de alimentos. No caso do arroz, ele tem o potencial de dar reserva de amido. Né? Outras plantas, tipo a soja, tem o potencial de dar reserva de óleo, feijão, mais reserva proteica. E assim as plantas foram domesticadas em função das aptidões que elas tinham e melhoradas. Você virou eco-chato por fazer agronomia ou não? Não. Nunca foi dessa... Não, eu não me considero um eco-chato. Eu acho que a terra ela deve ser explorada dentro da sua potencialidade e ela se recupera. E a gente tem que ter a preocupação de dar a ela a condição de equilíbrio, onde a gente possa explorar e ela possa dar o retorno para a humanidade. Afinal de contas, a humanidade precisa de alimento. E esse alimento vai vir da maneira como a gente tratar esse substrato, essa condição. Tá, teoria muito de exploração. bonita. Teoria muito bonita que você está falando. Mas não é bem assim que funciona. Olha, aqui na região como é que é? Eu acredito que nós estamos melhorando muito, porque do meu tempo de faculdade para hoje, se melhorou muito o trato com o solo. O solo deixou de ser muito menos agredido. Estão se fazendo cultivos mínimos. Então, tu não precisa explorar toda uma área. Tu explora a área que vai ser plantada. E a partir daí, tu conserva, através desse cultivo mínimo, toda uma potencialidade que o solo tem. Não só na área física, como também na área química, né? Então, o arroz entra onde no meio dessa história? O arroz entrou na tua vida, vai. O arroz, na minha vida, ele entrou com em casa, né? Uma oportunidade. Comendo, né? Como uma oportunidade, porque eu vim de um modelo de gerenciamento e o gerenciamento trata com os conflitos
das organizações na relação com pessoas. Então, quando a gente sai da área de gerenciamento, tecnicamente, a gente deixa de ser um técnico competitivo, porque fica voltado ao foco de gestão de pessoas. Você deixa de ser técnico? Né? Deixa de ser técnico. Então, num determinado momento, eu vi a necessidade de ter um envolvimento mais técnico numa área onde poucas pessoas atuavam. Então, nós tínhamos um grupo em Santa Catarina que estava preocupado com a condição do arroz no mercado nacional, que competia com um modelo do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, historicamente, ele oferece em torno de 80% do produto brasileiro. Até hoje, assim? Até hoje é assim. Santa Catarina em torno de 10%, digamos assim, um pouco mais, um pouco menos. E o resto, os 10%, espalhado um pouquinho na região do Norte e Nordeste. Mas, basicamente, a safra gaúcha é o que dá o balanço do mercado nacional. Então, o mercado brasileiro, ele consome aquilo que oferta, é um mercado equilibrado. Exportação não é a nossa vocação. Mas temos qualidade para isso ou não? Temos qualidade, mas depende da oportunidade que os mercados internacionais te dão. Agora, por exemplo, em função do preço do dólar e de algumas restrições nos mercados asiáticos, que são mercados de forte oferta, o Brasil passou a ter uma oportunidade. Então, ele exporta alguma coisa. Eu falo alguma coisa porque não pode ser muito significativo por causa do equilíbrio do nosso produto. E nós temos um compromisso ainda de absorver parte do arroz do Mercosul, né? Então, se o Brasil consome 11 milhões de toneladas historicamente, e se ela produz 11 milhões de toneladas, um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas nós, digamos assim, nós estamos no mercado equilibrado. Quem mais come arroz no mundo? O asiático? O asiático come arroz, algumas espécies mais específicas, por exemplo, o indiano gosta mais de um arroz aromático, basmati, que é o arroz mais aromático. O japonês, o chinês, que consome aquele arroz mais glutinoso, mais empapado. Papadão, né? Então a gente trata de um arroz glutinoso, né? E esse arroz é destinado ao mercado asiático. A África consome arroz. O Brasil consome arroz. Não muito? Muito arroz, consome arroz. E o resto do mundo consome alguma coisa. Tolera o arroz. Mas a base alimentar do mundo não é arroz, né? É trigo, em todas as suas especializações e tudo aquilo que foi desenvolvido pela indústria do trigo, que hoje ele te oferta tudo, né? De alimento pronto e pré-pronto. E a soja, com a sua amplitude de oferta de produtos, também te oferta a tal da carne de soja, até leite de soja, enfim, tudo aquilo que ela tem de potencialidade. Alguns países produzem, mas não consomem, né? O americano produz muito arroz, mas não consome arroz. Não, tá, você trouxe alguns tipos aqui, vamos ver, vai lá. Então vamos lá. Vamos aqui, você trouxe aqui. Então, vamos dar uma olhada no... pilha de arroz aqui, vamos ver, dá para mostrar para a galera que está em casa? Alguma coisa dá para Tá, o arroz que nós consumimos, qual é? O branco, aquele, o padrão? Não, nós temos, basicamente, o brasileiro consome 80% de arroz branco. Tá, branco? Qual branco, é? Branco. Esse aqui, branco, ó. Branquinho. Então, o branco é um arroz... Vamos lá, branquinho, mas não branco, dá pra ver. É arroz branco, vai. A gente trata de arroz branco, mas é um arroz polido no seu estado natural. Aí tu tens um arroz em casca natural, colhido, seco, e ele é beneficiado. Não existe nenhum tipo de transformação. Simplesmente ele é beneficiado. Então, tu estás consumindo amido nesse arroz. Esse arroz é amido? Amido, certo? Isso é bom ou ruim? Olha, para quem precisa de amido é uma fonte riquíssima. Tá. Mas para quem tem algumas restrições alimentares, não é o mais indicado. Não é o mais legal? Digamos assim, não, porque é um potencial de amido puro, certo? Traz algum problema comer arroz ou não? Se comer pouco, não. Se comer bastante, traz como qualquer amido, né? O que é bastante, vai te dar um... vai dar um empapadão? Vai te dar um empapamento. Tá, beleza. Né? Vai te dar um o branco é esse aqui, o clássico. O clássico, branco. Tá, o Brasil consome 80%, mais ou menos, desse arroz ali. Por questões culturais. Eu gosto mais desse, cara. Lógico, é cultural. O Rio Grande do Sul, com toda a sua potencialidade, consome arroz branco. Então, o Nordeste, o Norte e o Nordeste, eles estão consumindo um arroz parbolizado. Por quê?
Porque as nossas indústrias chegaram no Nordeste com uma condição competitiva Isso aqui é parbolizado. desse arroz. vai. Esse é parbolizado. Tá, o que é um parbo... O que é? O parbolizado é um arroz que Ah. ele é imerso em casca, em água quente, a uma temperatura que não pode baixar de 58 graus, e ele faz um pré-cozimento. Com esse pré-cozimento, algumas propriedades da parte do farelo, que seria a parte externa do grão, migra para dentro do arroz e na hora da secagem essa migração ela não retorna. Então ele fica dentro do arroz dando uma propriedade de qualidade melhor do que um arroz branco. Ah, ele é melhor. Ele é melhor na questão nutricional. Arroz parbolizado. Se nós quisermos arroz melhor que isso, nós vamos obter um arroz integral. Você vai explicar na volta o que é integral. Comigo ele, engenheiro agrônomo, Nedson Debrida, falando tudo de arroz. A gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma online no rtv.net.br, portal RTV.net.br. Perdeu um Manos Talk Show fácil? Vai lá no YouTube ou no Spotify, você curte todos os programas completinhos, inclusive esta aula sobre arroz com o engenheiro agrônomo aposentado Nedson Debrida. Acabou? Não quer mais trabalhar? É muito pouco. Deu. Não demais, por favor. Tá bom, mais tranquilo, Nós agora já vamos- deu. Nós vamos para outros caminhos. Tá, beleza, agora. vamos lá. Então estava falando de arroz, você falou do branco Branco, e do parbolizado. parbolizado. Tá, isso aqui é a maioria do que nós temos aqui. Basicamente é o que a indústria faz. Isso aí representa... Tá, isso aqui ainda não, vamos lá. Acima de 95%. Da indústria? É, porque outras alternativas, que seria tipo o arroz arbóreo, que seria um arroz destinado a risoto, é um percentual muito pequeno. Por ser mais caro? Mais Ele é mais complexo? caro, O que que é? mas ele é mais caro. Basicamente ele é mais caro. Ele é importado. Algumas coisas são feitas no Brasil em termos de pesquisa, mas ainda é Não muito é? incipiente. Muito incipiente. Né? O mercado desses arroz diferentes, digamos assim, que é mais recomendado para a cozinha gourmet, ele é importado. No Brasil não se faz? Não sabemos fazer isso? Ou não temos Não, essa... a nossa produção, a nossa condição de pesquisa não chegou ainda num produto desse em condições de ofertar ao mercado. A pesquisa está demonstrando agora um arroz glutinoso destinado a essa cozinha de... O que é glutinoso? De risotos. É aquele... O Tem arroz algum aqui? glutinoso é o que chama de arroz empapado. Ah, Então, quando a gente compra um arroz para fazer risoto, à medida que tu for fazendo, ele vai se dissolvendo. É uma relação de amilose e amilopectina, é uma questão química que esse arroz tem, que são estruturas, que quando essa relação é muito grande, ele libera o amido para o meio. você imaginou o cara fazendo um risoto pra gatinha e falando pra ela que é uma reação? Ah, tu pode fazer. Amido o quê? É, uma reação entre dois processos de amilose e amilopectina, que pra conforme ela, esse não- equilíbrio, eu não ela tô pode fazendo ser risoto. mais ou menos Eu não glutinoso. tô fazendo risoto, eu tô fazendo... Mas o arroz branco, tu bota um pouquinho de maisena no arroz branco, depois ele vai ficar empapadinho, bonitinho. Ah, é bonitinho também? E não vai ter, porque ele vai tá. conseguir fazer a mesma caída para cima dela. Tá, tu sabe fazer arroz bem? Alguma coisa. Não, mas é porque... Alguma coisa. Não, porque coisa. o cara vai te cobrar, né, pô? Não, arroz bem e arroz bom é aquilo que te agrada. É o que tu gosta tradicionalmente, né, Neto? Eu não vou fazer arroz bom pro meu pai. Meu pai gosta de arroz super empapado. E eu gosto do arroz al dente. Soltinho ali, bem? É. Quase durinho assim, um pouquinho O durinho? arroz al dente, mas que eles falam, as propagandas do nosso arroz parbolizado fala que ele é soltinho. O pessoal que trabalha com arroz em restaurantes, em qualquer sistema de alimento, vai te apresentar um arroz soltinho. O arroz parbolizado se presta mais para isso, porque ele pode ser requentado, a indústria prefere ele, do vapor ele não vai grudar. Serve mais. Ele fica mais bonito. Ah, entendi. Ele fica mais bonito, né? Então, numa das características que a gente trabalha de cor, sabor, odor, textura e aparência, que é o que se olha no produto, né? Ele tem que agradar aos sentidos, né? Cor, ele tem que ser bonito aos olhos. Sabor, ele tem que te agradar. Ah, e o branco, ele é bonito, né? Ele fica bonito, Ele é claro. bonito. Aí se tu der um enfeitezinho com um Tá. pouquinho de um O óleo, amarelo já não fica ele um vai negócio- ficar brilhoso. O amarelo, ele tem uma história. O arroz amarelão é o mesmo parbolizado. Só que na década de 70, o nosso arroz amarelão, o de Santa Catarina, ele tinha um problema, porque ele vinha de uma indústria ainda em desenvolvimento,
onde ele ficava muito tempo encharcado. E esse tempo encharcado, ele podia virar um saquê, porque tinha um processo fermentativo dele, certo? Então ele trazia um cheiro forte de processo fermentativo. Por isso que ninguém gostava. E o sistema de secagem era com fumaça direta, certo? Então não chegava a ser os nossos defumados, mas ele tinha um cheiro forte de fumaça e um cheiro de fermentação, produto fermentado. Hoje em dia não. Hoje nós reduzimos muito o tempo de encharcamento, não ocorrem os processos, podemos dizer até de início de putrefação, né? Tá, mas o encharcamento lá na indústria, lá na indústria. Na indústria. Não tem nada a ver com a plantação. Não, tudo não isso, é que ele fica imerso, não tem nada a ver. Não, isso é tudo processo industrial. E o calor de secagem é um calor indireto, então não tem mais fumaça e não tem mais cheiro. Então o nosso arroz ficou com o apelido de amarelo, mas de cheiro não tem mais nada, é só parbolizado. Evoluiu, felizmente, vamos lá, tem integral aqui, tem aqui arroz em casca parbolizado. Tá, isso, esse sofreu o processo de encharcamento. Mas isso aqui eu uso para quê? E depois foi seco, para descascar e fazer o arroz parbolizado. Tá, isso aqui eu não compro. Não, isso aí não. Isso é matéria-prima para eles. Tá, entendi. Agora eu compro esse aqui. Tu compra esse aí. O parbolizado integral, que é mais amarelinho, você falou. Isso aí simplesmente tu tira a casca. Só. E ele continua sendo melhor. Ele é melhor porque ele tem todas as propriedades do grão. Mas por que ele é integral? Integral porque tu não mexe com ele, tu só tira a casca. Ele é original. Ele só tira a casca. Tirou a casca, selecionou, guardou. Tá, mas ele é melhor? É arroz integral. Ele é melhor. Não, ele é melhor. Tá, mas melhor por quê? Porque ele tem todas as fibras presentes, ele tem os óleos essenciais, ele tem vitaminas, que quando se parboiliza, parte dele migra para dentro do grão. Parte dele. Aquilo que for hidrossolúvel, ele migra para dentro do grão. O que não for, ele vai sair no farelo. Que é isso aqui? Aí isso aqui... E o farelo que se diz que é um produto sensacional... Serve para quê? Alimentação animal. Isso aqui não serve para fazer bolo? Coisa rica. Não dá para fazer bolo com isso aqui? Olha, aí a pesquisa nossa de arroz é uma questão que a gente precisa... Eu já vi farelo de arroz para fazer bolo e tal, mas não dá liga. O grupo fitness vai dizer que isso aí é sensacional. Ele tem tudo que tu precisa ali. Fibra, menos carboidrato, mas os óleos estão ali, tudo que é de bom está presente ali. Tá aqui. Daí esse grupo vende para a turma que faz proteína animal e eles vendem por dólar. E nós não temos o mercado para... Por falta de pesquisa. Por que não investimos? Falta de pesquisa. Só por isso? Eu acho que a nossa indústria instalada aqui em Santa Catarina e mesmo no Brasil, ela está acomodada. Por quê? Aquilo que ela produz, ela vende. Que é o nosso parbolizado e o branquinho. Isso. Aí tu vai fazer, tu tendo o mercado para feijão com arroz, tu não estás ameaçado. E tu continua tendo aquilo que tu produz com uma demanda garantida. Com pequenas variações em função da produção, da produção, né? Mas o mercado de arroz sofre muita variação, por exemplo, de preço ou não? A oferta e a procura é presente. Se der uma frustração de safra, por exemplo, no Rio Grande do Sul... Aí o negócio encarne. A frustração de safra do Rio Grande do Sul equivale a toda a produção de arroz de Santa Catarina. 1 milhão de toneladas. A frustração é o que perdeu um pouquinho. Deu uma perda. Não, perdeu um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Se eles produzem 8 milhões ou 9 milhões, tu perde 1 milhão, Santa Catarina produz 1 milhão e 300, 1 milhão e 200. E nós não temos mais como avançar. Por quê? Não tem terra? As nossas áreas para arroz estão já no seu limite. Olha só, tem que ser plano para produzir arroz, porque a gente vê aquelas encostas de morro na Ásia produzindo arroz. Lá... É outra coisa, não tem nada a ver ou não? Não, lá eles não têm área plana, né? Tem que ser no que deu. Tem que ser no que deu. Eles foram obrigados a se adaptar a esses patamares, né? Nós aqui, preferencialmente, solos planos, de fácil irrigação, no processo de Santa Catarina, que é um pré-germinado, é um pouco diferente do Rio Grande do Sul, mas está se migrando para esse padrão, esse modelo gaúcho de plantar arroz. E as terras planas se oferecem uma condição muito melhor, por questão de custo, né? Mais Nós fácil. temos terra plana. Agora tu vai para o Rio Grande do Sul, tem uma área imensa a ser explorada ainda, né? Não falamos em Mato Grosso.
que o Mato Grosso entrou há um tempo atrás em produção de arroz, ele bagunçou o mercado, porque o Mato Grosso é uma coisa louca, né? Tá, olha só, no caso, tem integral, tem tudo isso aqui. A soja, você falou, ela é transgênica. Existe arroz transgênico ou não? O que é isso? Soja transgênica. Tem, Nem não é toda toda soja transgênica. Tá. Certo? A transgeníase, ela entrou, isso é uma questão Você falou polêmica. muito mal e muito bem disso, cara. E daí? Fala-se mal quando a gente está quebrando um produto que se diz natural. Natural, vamos tratar assim. Quando se faz, e a soja evoluiu muito, e o milho evoluiu muito, porque o mercado mundial come muita soja, come muito milho. O mercado mundial, proporcionalmente, come pouco arroz. E o desenvolvimento para arroz transgênico, acho que vai demorar muito tempo ainda. Nós mal chegamos no híbrido, que é uma fase, né, do arroz, da tecnologia, que te permite produzir muito mais. Então, se o mundo precisa de alimento, nas condições tradicionais, nós não vamos ter... Não dá conta? Não dá conta. Claro, se nós sairmos do Brasil, que tem uma fatia de, não chega a 10% de exploração diária, e chegarmos a 30%, 40%, logicamente vai estourar o mercado mundial da oferta brasileira. Mas ainda é um processo que vai crescer muito. Então, no resumo, se é para comer arroz, come integral. É isso? Comemos arroz integral. É o mais indicado. Ele é ruim pra caramba. Eu não falei que é bom, falei que é mais indicado, né? Tanto é que a nossa cultura vai pro Não, branquinho. Arroz Branquinho, né? tu não erra, pô. Mas tem arroz para todo mundo. O branquinho tu não erra. O branquinho tem alguma receita sua que você gosta? Tem. Aquela história de botar, por exemplo, fritar o arroz antes. A minha família faz isso. Isso. Frita um pouco, bota um alhinho. Isso. É o clássico? É o clássico. Quanto de água você bota? Duas partes e meia para duas partes, depende do arroz. Tá, vai, o branco normal. Não, se é um arroz branco normal, de safra, tu tens que pôr um pouco menos água. Como é que eu vou saber se é de safra? Porque esse é um período de safra, né? Então, quem sabe pega a manha. Quem não sabe, vai no tradicional, segundo as recomendações que estão na embalagem. Tá, vai, 2 de água para 1 de arroz? 2,5. 2,5. E é uma xícara para cada pessoa mesmo? Na minha casa não dá, né? Punhado. Na minha casa uma xícara não dá. Porque se eu botar uma xícara vai dar briga. Um punhado por pessoa. Talvez, Neto. Obrigado na pela média. presença. Eu que agradeço. Que prazer ter você. Estou à disposição. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, gostando ou não de arroz, integral ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.